para finalizar, iremos falar sobre a perversão. Enquanto na neurose existe a castração ou abrir mão do objeto, perder ele para não ser castrado, e na psicose não se enxergar a castração, não existe. Na perversão a pessoa vê, mas ela não aceita, ela renega. A perversão é marcada pela satisfação das pulsões de forma desviante, sem culpa ou vergonha, desprezo pelas normas sociais, capacidade de funcionar normalmente na sociedade, mas com comportamentos sexuais ou sociais não convencionais. Então, se a gente for retomar as fases do desenvolvimento psíquico-sexual, imagine que durante a fase oral, a fase anal, a fase fálica, todas essas fases existem repressão, ensinamentos, o pai, a mãe, a sociedade vai ensinar essa criança, pode ser assim, não pode ser assim, tem que ser isso, não pode aquilo. E a pessoa vai se adequando, vai se enquadrando nessas normas sociais. Até a forma como as pessoas se relacionam, por exemplo, como elas praticam atos sexuais, preliminares, como elas se satisfazem, tem relação com a neurose. A pessoa aprendeu que a relação sexual você faz assim, assim, assim. Na perversão isso já não existe. A pessoa ela direciona a pulsão da forma como ela quer e não como a sociedade espera, por exemplo. Então a pessoa perversa pode ter comportamentos e fetiches bem diferentes da maioria das pessoas. Por quê? Elas não se submetem àquilo que a maioria das pessoas fazem. Elas não aceitam as normas. Então, elas controlam sua própria forma de prazer. Elas escolhem como vão direcionar suas pulsões e como irão se satisfazer. Tanto que tem um termo que Freud fala sobre a criança perversa polimorfa, que refere-se a um conceito psicanalítico de Freud que descreve o comportamento infantil no que diz respeito à sexualidade e às várias formas de prazer que uma criança experimenta. Só que essa forma de perversão, na visão de Freud, nesse contexto, ele refere-se ao fato de que o desenvolvimento sexual da criança não é inicialmente direcionado a uma forma única e socialmente aceita, de acordo com a sexualidade adulta, ou seja, a criança não tem uma sexualidade orientada para a genitália de forma específica, mas experimenta prazer através de várias zonas erógenas do corpo, como a boca, a pele, os órgãos genitais, etc. Então, o que Freud quer dizer com isso? Que a criança perversa polimorfa, ela sente prazer em diversas partes do corpo. Não existe um direcionamento dessa energia, dessa libido. A pulsão não é direcionada de forma específica. No decorrer das fases do desenvolvimento psíquico-sexual, a criança aprende a direcionar, a sublimar, a fazer conforme as regras sociais que ela acredita ser correto. Na perversão isso não acontece, ela vê e renega, ela volta, não, eu vou fazer do jeito que eu quero. Então é como se a pessoa visse e não aceita aquilo, ela fala, não, eu gosto de tal forma. E ela age de forma totalmente fora do convencional. Ela vai ter fetiche, às vezes, por um objeto específico, por algo específico, uma coisa que geralmente as pessoas não fazem. Porque ela não vai se enquadrar nessa regra e nessa limitação, nessa castração, nessas normas sociais. Então a perversão ela é marcada por esse renegar, ver e negar, e não aceitar esse limite. Então, retomando a característica e como cada estrutura psíquica funciona. Na neurose, o sujeito reconhece a falta, mas lida com ela de forma defensiva, utilizando mecanismos de defesa, como a repressão, para evitar o sofrimento. O conflito entre desejo e realidade gera sintomas e a angústia, mas sem rompimento com a realidade. Na psicose, o sujeito nega, ele não enxerga os limites e não consegue se inserir nas normas sociais. Na psicose, a negação está ligada à falha na inscrição da castração das normas, ou seja, a falha no reconhecimento da falta fundamental, uma característica central no desenvolvimento psíquico normal. Na psicose, o sujeito encara a linguagem de forma literal.
E na perversão, o sujeito renega a castração e as normas sociais e geralmente não sente culpa, procurando satisfazer seus desejos fora das normas sociais e morais, sem admitir a falta fundamental. Ele recusa o interdito e busca transformar a realidade de acordo com seus impulsos. Então, qual a importância das estruturas psíquicas no setting analítico? Na neurose, como seria o discurso neurótico? O discurso neurótico ou histérico gira em torno da busca por algo que ele acredita que irá lhe proporcionar felicidade, completude. A histeria, que faz parte da neurose, se manifesta como um discurso um pouco diferente. A histeria é marcada pela necessidade de fazer o outro feliz. Então, na neurose, a pessoa quer ter algo e na histeria a pessoa quer ser. Na psicose, como que é o discurso na psicose? O sujeito não consegue distinguir claramente entre o que é real e o que é fantasioso. E isso se manifesta no discurso delirante. E por último temos o discurso perverso, que geralmente não chega muito no consultório. É importante entender que o discurso perverso ele é bem manipulador. É como se a pessoa visse a falta, mas ela não aceita, então ela controla, ela manipula. Então, no discurso perverso, o que vai acontecer? A pessoa, ela acha que está no poder, ela acredita que está no poder, que não é faltante. Ela nem cria transferência com o analista, por quê? Criar transferência significa que eu tenho falta, que eu fui castrado, eu perdi alguma coisa. Para eles não perderam nada. Uma outra coisa que é importante entender também, que de acordo com a estrutura psíquica da pessoa, o manejo é um pouquinho diferente. Eu digo que na neurose, na histeria, o manejo é bem parecido, né? Se uma pessoa vive constantemente reclamando para mim, falando assim, porque a pessoa tem que me dar tal coisa, porque eu mereço tal coisa, porque eu tenho que ter tal coisa, porque as coisas são assim. O analista, ele geralmente vai perguntar, mas por quê? Né? Então a pessoa ela vai ter que se questionar, por que as pessoas me devem coisas? Por que eu preciso ter tal coisas? Por que eu acredito nisso? Então o questionamento vai fazer essa pessoa rever o porquê que ela acredita nessas coisas. Na histeria, que faz parte da neurose, o discurso vai ser um pouquinho diferente. A pessoa ela vai talvez falar assim, porque eu sou tal coisa, a pessoa não reconhece. Porque eu não sei o que eu faço, sabe? Então o questionamento já vai ser também baseado no porquê que você quer ser algo para outra pessoa. Por que você se preocupa em agradar os outros? O que você tem vontade de fazer para você, sabe? A histeria é marcada pelo desejo de ser para o outro. E será que ela se questiona do porquê que ela quer ser para o outro e não para ela mesma? Então é interessante como que ocorre esse discurso no setting analítico. Na psicose já não dá para questionar muito, dependendo, é uma abordagem um pouquinho mais delicada. Na estrutura psíquica psicótica, é bom evitar perguntas sobre a realidade, que o psicótico tem dificuldade em distinguir entre o que é real e o que é delirante ou fantasioso, ou perguntar algo como: isso que você está vendo é real? Ou por que você acredita nisso? Essas perguntas elas podem aumentar a angústia do paciente e reforçar a confusão entre suas crenças e o seu inconsciente. Nesse caso da psicose, é importante explorar as emoções como perguntas que busquem explorar os sentimentos do paciente em relação às suas percepções. Podem ser mais produtivas nesse caso, por exemplo, como você se sente quando ouve essas vozes? Ou o que essas imagens ou pensamentos significam para você? Essas questões, no caso, elas podem ajudar. Por quê? Porque perguntar para a pessoa, você acha que essas vozes é real ou não, a pessoa vai achar que você já está duvidando dela. Ela já vai gerar um conflito nela. Essa pessoa está me achando louca, essa pessoa não está acreditando em mim. Então é legal sempre perguntar como que você se sente quando enxerga pessoas, vultos, como você se sente quando você ouve vozes. Então você leva muito a sério o que a pessoa está falando, porque a pessoa está falando sério mesmo no setting analítico. Então você tem que respeitar, ela tá vendo, ela tá na cabeça dela, ela tá vendo mesmo. Isso é um sintoma da estrutura psíquica dela.
está acontecendo para ela. Então, a gente não está lá para julgar, para falar que é ou que não é. A gente deve, então, perguntar como você se sente quando você ouve essas vozes? Como você se sente quando você vê essas imagens? Então, isso é importante quando se lida com uma estrutura psicótica. E para finalizar, a perversão. Como seria um manejo com uma pessoa perversa? É importante entender que o paciente com a estrutura psíquica perversa, como já foi dito, frequentemente apresenta uma dificuldade de estabelecer a transferência de maneira atípica. E o que é a transferência? É o processo psicanalítico quando o paciente projeta sobre o analista sentimentos, desejos e experiências não resolvidas, geralmente originadas em figuras significativas de sua infância. No entanto, no caso do paciente com estrutura psíquica perversa, a relação transferencial é tipicamente mais difícil de se estabelecer ou se manifesta de forma distorcida. Então, e como seria um manejo então com uma pessoa perversa? Evitar a contratransferência. Isso é uma dica para todas as estruturas, evitar contratransferência com o neurótico, com o psicótico, com a histeria. Só que principalmente na perversão, a pessoa ela vai tentar manipular, você vai ceder à manipulação? Então, em todos os atendimentos, em todas as estruturas psíquicas, evitar a contratransferência. Porque tanto na neurose, quanto na psicose e na perversão, a pessoa ela cria uma transferência, ela espera algo de você baseado na experiência de vida dela. E aí você vai dar o que ela quer? Você vai fazer ela entender os seus próprios conflitos. E na perversão não é diferente, por mais que a pessoa se sinta completa, que ela não se veja castrada, que ela não respeite as normas, ela tem um conflito psíquico e tem um funcionamento específico. E aí você não vai abrir espaço para essa contratransferência, dela te manipular, de ela conseguir de você o que ela quer. Então, basicamente seria isso. Eu vou deixar aqui na descrição dos vídeos os links de todos os textos escritos de Freud, todas as postagens no site que tem tudo falando sobre essa aula, sobre fase do desenvolvimento psicossexual, libido, pulsão, estrutura psíquica. Então é só entrar aqui na descrição do vídeo, clicar no link, ir lá para o site, conferir todos os artigos, os textos e os escritos de Freud que falam sobre essa aula. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário, no vídeo, pode entrar em contato pelo WhatsApp. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.